Em nosso estudo de hoje, lição 7 do livro Opinião Espírita, e tem por título O Espírita deve ser. O espírita deve ser verdadeiro, mas não agressivo, manejando a verdade a ponto de convertê-la em tacape na pele dos semelhantes. Bom, mas não displicente, que chega a favorecer a força do mal, sob o pretexto de cultivar a ternura. Generoso, mas não perdulário, que abrace a prodigalidade excessiva, sufocando as possibilidades de trabalho que despontam nos outros. Doce, mas não tão doce, que atinja a dúbia melifluidade, incapaz de assumir determinados compromissos na hora da decisão. Justo, mas não implacável em nome da justiça, impedindo a recuperação dos que caem e sofrem. Claro, mas não desabrido, dando a ideia de eleger-se em fiscal de consciências alheias. Franco, mas não insolente, ferindo os outros. Paciente, mas não irresponsável, adotando negligência em nome da gentileza. Tolerante, mas não indiferente, aplaudindo o erro deliberado em benefício da sombra. Calmo, mas não tão sossegado que se afogue em preguiça. Confiante, mas não fanático, que se abstenha do raciocínio. Persistente, mas não teimoso, viciando-se em rebelar-se. Diligente, mas não precipitado, destruindo a si mesmo. Conhece-te a ti mesmo, diz a filosofia, e para conhecer a nós mesmos é necessário escolher atitude e posição de equilíbrio, seja na emotividade ou no pensamento, na palavra ou na ação, porque efetivamente o equilíbrio nunca é demais. É claro que o Emmanuel, nesse livro, Opinião Espírita, ele já deixou bem claro, tanto ele como André Luiz, nessas lições primeiras, que a intenção é nos orientar quanto a um objetivo do que deva ser o verdadeiro espírita. A gente lembra que no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, o espírito de verdade, que é aquele que coordena toda a codificação, fala, reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz em domar as suas más inclinações e pela sua transformação moral. Esse é o foco. Mas a gente está percebendo aqui o Emmanuel, ele tendo uma preocupação de mostrar para a gente aonde a gente está falhando nesse foco. Porque, fatalmente, quem está no mundo de expiações e provas vai parar para ler uma lição dessa aqui, em alguma coisa a gente vai estar desafinado aqui. Não tem como. Se a gente olhar para cá e tiver tudo certinho, do jeito que o Emmanuel está falando, das duas uma. Ou a gente está cego, ou a gente está em missão aqui na Terra, seria isso? O que é bem improvável, né? Por que a gente fala? Porque a gente percebe, principalmente naqueles que estão à frente do movimento espírita, posturas, primeiro, de autoconhecimento, como ele diz no final, e de busca por reforma íntima. Quando a gente começa pelo trabalho de autoconhecimento, a gente descobre quais são aqueles nossos fantasmas mais imediatos, calcanhar de Aquiles de todo mundo. E aí a gente começa a dar uma atenção especial a esse calcanhar de Aquiles, estudando tudo sobre ele, vendo o que ele pode trazer de consequência ruim para a gente. Aí depois de um determinado tempo, a gente pode, de maneira direta, né, atacar esse calcanhar de Aquiles, resistir, abnegação, ou ir substituindo esse comportamento por outros mais salutares, né, e fazendo terapia mesmo, como propôs a Joana de Ângeles nas suas obras, como propôs Hermance do Foucault, como propôs Hamed, esses três espíritos, tudo bem. Mas a gente vai perceber o seguinte, quando eu conquistei uma certa resistência àquela tentação, eu quero distância daquela tentação e é mais normal que eu tenha, vamos botar uma repulsão, uma intolerância com o meu irmão que esteja vivendo tentação parecida. Eu estou numa luta grande, eu sei que é um fantasma, que pode me derrubar a qualquer momento. Aí descobre uma pessoa que está aqui ombro a ombro, lado a lado com a mesma coisa comigo, eu tenho a tendência a não ter esse perdão, esse tão imediato, né, com relação a essa pessoa. Então a gente vai perceber o seguinte, no movimento espírita, pessoas que às vezes têm muita inteligência, mas não têm sentimento. Pessoas que conseguem se controlar muito com relação a resistir às más inclinações, mas não conseguem
conviver, perdoar aquele companheiro que está do lado e que teve um deslize. Eu já ouvi coisas, né? Eu não tolero mentira. Então, esse mundo, tudo bem, eu não tolero mentira, mas nesse mundo você vai conviver com mentira. Não tem para onde correr. Não, mas eu descobri uma vez a mentira, é para sempre. Então, você não está preparado para trabalhar com Jesus, porque Jesus trabalhou com a vida, trabalha com a gente até hoje convivendo com mentiras. Faz parte do mundo de expiações e provas. Às vezes a pessoa também sendo rigorosa demais com o defeito dos outros, porque ele já conseguiu vencer aquele defeito. Então fica assim, meu Deus, como é que pode? Ele espírita, né, trabalhando e fazendo isso. Tomara que a gente não faça a mesma coisa, mas a gente pode virar... Tá bom, você está no mundo de expiações e provas também, né? Por que você não foi embora? Você tem algum defeito que está te prendendo aqui também, né? Então a gente fica assim naquela coisa, né? E o grande desafio que os espíritos sempre estão propondo, pelo menos no meu caso aqui para mim, a gente tem que aprender a ser enérgico sem ser agressivo. A gente tem que aprender o tempo todo a compreender e respeitar o ser humano. Então, estou falando aqui, a gente pegar esse texto de hoje, onde a gente vai encontrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 conselhos de Emmanuel. Ele vem falar para a gente, tem que ser bom, tá? Mas não displicente, a ponto de favorecer o mal. Aliás, são 13 conselhos. Tem que ser verdadeiro, mas não agressivo. Olha só, tem que ser verdadeiro, mas não agressivo. Aliás, eu me lembro, né? Me lembro também de uma reunião espírita, de a gente sair, um amigo que era dirigente da casa espírita também junto comigo, e ele fala, poxa, o cara fala com tanto rigor do meu defeito, pô, e ele que faz isso, 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 isso. A pessoa às vezes sai dali magoada, e eu fico pensando, o objetivo é esse? Ou será que o objetivo não é convidar a reflexão dentro da lei de causa e efeito? Vamos lá, vou tentar traduzir melhor aqui o que eu estou querendo dizer. Não é muito melhor você mostrar para a pessoa que a pessoa é agressiva, ela vai chegar no plano espiritual, ela pode estar sujeita a ataques dos espíritos, porque ela não conseguiu sublimar o sentimento. Aí pega livros como o Voltaire, do irmão Jacó, em que ele, na hora de ser agredido, faz uma oração e tem uma camada de proteção ao redor dele, né? Agora, se ele não fizesse a agressão, o que acontece? Ele ia ficar ali desarmado com um monte de espírito vindo para cima dele. Não é melhor mostrar isso para a pessoa do que falar na frente de uma pessoa que é agressiva, que a agressividade torna o homem monstruoso, e, né, usar alguns adjetivos, vamos botar aqui, né, às vezes caluniar ou injuriar a pessoa que está ali na tua frente, difamar a pessoa que está ali na sua frente. A gente tem que aprender a tomar cuidado com as palavras, e como dizia um amigo, a gente tem que ter mão de ferro, mas luva, uma luva que acaricie ao mesmo tempo na mão. Então ele coloca aqui para a gente, tem que ser generoso, mas sem deixar que a prodigalidade, tem que ter um equilíbrio, senão o que o pródigo faz? O pródigo se desfaz de tudo, tem desapego a tudo, joga tudo fora. Eu tenho que ser doce, mas dentro da minha doçura eu tenho que aprender a dizer até não. Tem uma frase no movimento espírita que fala assim, né? Quer fazer um trabalho? Chama aquele trabalhador que está mais ocupado, porque aquele é dedicado, ele tem dificuldade de dizer não. Então, chama ele, e aí a pessoa vai às vezes acaba não fazendo nem a coisa direito. A gente tem que aprender também a ter freio, justo, mas não implacável. Claro, mas também não um desabrido dando a ideia de eleger-se fiscal de consciências alheias. É para a gente ler aqui, porque fatalmente, em um desses 13 primeiros parágrafos aqui, antes de encerrar com Conhece-te a ti mesmo, e o último parágrafo, Emmanuel pede para a gente equilíbrio. Mas em um desses 13 aqui, a gente vai olhar e falar, caramba, paciente, mas não tão irresponsável. A gente vai ter alguma coisa aqui que a gente vai falar, nisso eu preciso mudar, porque o objetivo do Emmanuel está sendo acabamento, não está sendo mais o grosso. Quando a gente vai fazer a obra, né? A gente vai fazer a obra, o acabamento é o detalhe. Então, a gente começar a observar os detalhes na gente. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.